Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Nós estamos começando aqui mais um programa, É Tempo de Reconstruir. No encontro de hoje, nós temos tratado sobre reconstrução de relacionamentos com Deus, com a igreja, com a família, sociedade e amigos, com as nossas próprias emoções. E no encontro de hoje, o convidado é o pastor Geraldo Jeremias e nós vamos falar sobre reconstrução dos relacionamentos com Deus. A nossa campanha tem trabalhado nessa direção e eu quero pedir ao pastor Geraldo Jeremias que dê uma saudação aos irmãos nesse momento, para depois nós estarmos orando e iniciando, então, a nossa conversa, né, sobre o tema de hoje. Pastor, por favor, deixa uma saudação para o povo aí. Amados, um prazer enorme, uma alegria tão grande estar me dirigindo aos irmãos, a tanta gente que ama profundamente a causa do Divino Mestre. O pastor Daniel Conta, esse líder inconteste entre nós, está aqui com o irmão, um prazer enorme, e quero que o povo nosso seja abençoado, que é mais importante. Que tudo isso aí sirva, redunde em bênçãos para o nosso povo, para a nossa gente, e estou aberto para conversar com os irmãos, abrir meu coração e falar o que Deus colocou na minha vida para os irmãos com muita alegria, com muito prazer, com muita determinação também. Que Deus abençoe a todos, é o meu desejo inicial para os nossos grandes, amados e queridos ouvintes. Amém, pastor. Pastor, é um privilégio para nós ter o irmão aqui, o senhor que é uma liderança, né, que na nossa denominação, e um pastor que nos dá exemplo, né, a gente está há décadas numa mesma igreja, quase 50 anos de ministério, não é isso? Numa mesma igreja, né? Isso é um privilégio de poucos. Então, eu estou muito grato a Deus por ter o irmão aqui, é uma referência que nós temos no nosso campo fluminense e também por ser hoje uma liderança presente na diretoria, né, da qual compõe a nossa convenção. E mais ainda, né, pastor, porque quando eu comecei a minha caminhada em missões estaduais, Deus me deu a graça de ter o irmão como presidente naquela ocasião, então foi o início da nossa caminhada aqui, né? Nesse momento nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, e vamos pedir a direção de Deus em tudo que vamos compartilhar aqui. Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia que o Senhor nos concede, mais um dia de vida. Obrigado pelo teu infinito amor, pela tua graça. Amém. Obrigado pelo perdão através de Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Senhor. Somos gratos, ó Deus, porque sentimos o teu amor em tudo que vivemos, em tudo que fazemos, e sabemos que é o Senhor quem nos conduz. Pai, abençoa esse encontro. Toma esse encontro em suas mãos, que o Senhor seja engrandecido, Pai, e que as palavras aqui compartilhadas, elas possam alcançar os corações. Fala ao nosso coração, então, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Pastor, tem alguém concorrendo comigo aí, pastor. É na rua aqui de casa. Naturalmente, vai passar, está passando já. Ok, já está passando. Sem problema. Muito bem, pastor. Pastor, eu quero fazer a leitura aqui do Salmo 42, nós vamos fazer a leitura do Salmo 42 e depois a gente vai começar, então, ouvindo o senhor, né, naquilo que nós vamos compartilhar aqui. O Salmo 42, ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vergalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. Eis a minha oração ao Deus que me dá
vida. És a minha oração ao Deus que me dá vida. Deus possa estar assim nos conduzindo. Aliás, tem um versículo 9, ele vai dizer, né? Direi a Deus minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pois bem, pastor, tempo de reconstruir o nosso relacionamento com Deus. A primeira parte, né, da nossa conversa de hoje diz assim: estamos vivendo um tempo de muitos questionamentos sobre Deus. Cremos que em seus atributos Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Como podemos perceber Deus neste contexto de pandemia? Pastor, o texto lido fala que o salmista começou a perguntar a ele mesmo, a se auto-questionar sobre Deus. Imagino nossos universitários, os alunos do nosso seminário, imagino também os irmãos que estudam em faculdade, ouvindo essas perguntas constantemente. Onde está Deus em tudo isso aí? Onde está Deus quando deixou que acontecesse, morrer tanta gente no Brasil, mais de 500 mil de pessoas morrendo? Onde está Deus com as tragédias acontecendo e tal? É uma pergunta recorrente. Imagino como sofrem nossos jovens universitários por responder essas perguntas. A grande verdade, Deus está onde sempre esteve, no trono, controlando tudo e a todos. Não há nada que fuja o domínio e o controle dele. Nós queremos assim. A grande verdade é que, às vezes, Deus não explica a gente tudo o que está acontecendo, porque a nossa mente está muito aquém dele. Não vamos entender mesmo Deus. No fundo, o que temos que sempre colocar em pauta é que somos amados por ele. Ele ama profundamente a todos nós. E um amor provado e comprovado. Tanto assim que falei, ele amou o mundo que doou. O amor é a prova de doação. Não é um amor de língua, não é um amor de palavra, não é um amor teórico. É um amor prático. Deus amou o mundo de maneira que deu seu Filho unigênito. A prova de amor é essa doação. Então, quem pode mais, pode menos. Se ele pôde fazer o máximo, dar o Filho dele por nós, o que mais ele não fará por nós? Vamos ter medo de quê? Eu sei que as lutas existem. Eu sei que as lágrimas estão aí jorrando em vários lugares. Eu posso imaginar gente sofrendo, amigos nossos, colegas nossos sofrendo. Imagino tudo isso aí. Mas duvidar do amor de Deus por nós, duvidar do controle de Deus por nós, isso aí é impossível. A teoria do deísmo tenta mostrar que Deus ele fez o universo e depois abandonou o universo e ele está numa boa no céu, nos abandonou aqui. Naturalmente, uma teoria, né? Nada a ver com a verdade bíblica. O teísmo que nós cremos e confiamos, que Deus está vivo, atento, no controle de tudo, sabendo todas as coisas, e no tempo próprio, na hora própria, ele dará o alívio a todos nós, como tem dado até aqui, força para que suportemos e vençamos obstáculos e nos postemos como servos dele, em meio à pandemia, em meio às lutas, problemas, o desemprego, a crise existencial que pode estar acontecendo com muita gente. Mas uma coisa é certa, nunca esqueçamos do amor de Deus por nós, do carinho dele por nós. Ele fala que até dos animais ele cuida, de um modo especial, cuida de todos. Estava vendo aquele lagarto do deserto, no mundo animal, aquele calor causticante, aquele solo quente, e o lagarto andando, quase que voando no ar, sem colocar a pata no chão, ele sai andando. Aquilo é impressionante. Se Deus cuida do lagarto, da lagartixa, não vai cuidar da gente? Se ele cuida da coisa mínima, vai cuidar do máximo, que é a criação dele, o homem, estrela maior da criação dele. Portanto, pastor Kunta, amados irmãos e amigos, por mais que estejamos aí passando por dias difíceis, por mais que possamos estar aí enfrentando lutas titânicas, a grande verdade é que cremos num Deus que é realmente onisciente,
onipotente, onipresente, infinito, poderoso, grandioso e incomparável. Ninguém tem o amor como eu tenho, falou Jesus. É um Deus incomparável. Incomparável. Nada pode comparar com o carinho dele por nós, o amor dele por nós, de forma especial. Amigos, irmãos queridos e amados, haja o que houver. Há um Deus forte, poderoso, que tem o planeta na palma da mão dele, que tem o mundo na palma da mão dele. Ela tem os planetas na palma da mão dele. Ou seja, nada foge do controle dele. No tempo próprio, na hora própria, as coisas vão ser esclarecidas, vai mostrar para nós. Agora, pastor, conta, querido, compete a nós, nesse período, pregar com mais ousadia, com mais autoridade o evangelho. Compete às igrejas se unirem cada vez mais na pregação do evangelho. Até porque, diz a Bíblia, os sinais de Deus estão sendo mostrados. Diz o poeta sacro, estão mostrando cada vez. Ele há de voltar para arrebatar o povo dele, para arrebatar a igreja dele. Para tanto, compete a nós pregarmos com ousadia, com intensidade, com muito amor, com muita vibração, esse evangelho de Cristo, porque segundo Apocalipse 17:9, muitos serão salvos. Embora o caminho é estreito, mas muita gente há de ser salva, liberta. Ele fala, vou preparar moradas, no plural. Moradas, no plural. Ou seja, é claro que muitos se perderão, mas milhares, bilhares, trilhares serão salvos por Jesus. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Mas, para tanto, temos que trabalhar. Temos que avançar no campo da evangelização, da pregação pura desse evangelho puro e santo. Amados, Deus está no controle. Fale comigo em casa agora também, vocês. Deus está no controle de tudo. No controle. Amém? Amém. Que maravilha, pastor. Maravilha ouvir o irmão falar, porque o que eu fico pensando é que nós nos surpreendemos por causa da nossa limitação humana, porque ele é Deus, né? Ele é soberano, então ele realmente pode todas as coisas. E quando a gente percebe esse consolo, né, que o Espírito Santo traz no momento de abatimento, né, no momento de tristeza, quando a gente vê os milagres acontecendo, as vidas sendo restauradas, sendo cuidadas nesse tempo de pandemia, é isso que eu vejo do que o Senhor nos trouxe, né? Essa ideia de um Deus que, apesar da sua glória, nos olha com amor e se relaciona, né, com misericórdia e graça. Então, é maravilhoso servir esse Deus. E o Senhor começou falando uma coisa muito interessante. Deus está no mesmo lugar, né? Deus está no trono, né? E é bom que as pessoas que estão conosco percebam isso, né? Independente da adversidade que esteja passando, Deus continua sendo o Senhor. Ele está no controle. Pastor, tem uma segunda abordagem aqui que eu queria tratar com o irmão aqui. Eu gosto muito de ouvir, tenho certeza que os irmãos vão ficar aqui ouvindo o pastor Geraldo Jeremias, trazendo essas ponderações muito importantes, baseadas na palavra de Deus. Eu iniciei com a leitura do Salmo 42. Uma alma abatida naturalmente se afasta de Deus? É a minha primeira pergunta. E a segunda, dentro dessa, é possível questionar Deus em um contexto de adversidade? Evidente que é o batimento da alma. A alma humana, por natureza, o homem se afasta de Deus. Lá no Éden aconteceu isso aí. O homem se afastou de Deus. Ao desobedecer o Senhor, ao comer do fruto proibido, ao fazer aquilo que não agradava a Deus, houve ali, no caso, uma separação, um hiato do homem com Deus. O homem separou-se, não quis saber mais de Deus. Como disse, eu vou cuidar do meu destino, da minha própria vida. Não quero mais a tutela, não quero mais a curatela, a direção de Deus. Ao pecar, o homem diz isso para Deus. Eu vou, por conta própria, dirigir o meu destino. Eu sei o que estou fazendo. Mas, evidentemente, que isso aí é do homem afastar de Deus. O salmista tem razão. Mas Deus nunca afasta do homem. Amém. É uma busca irrefreada. É algo emocionante. Vemos Deus à procura desse homem. Aliás, aí está a diferença do cristianismo e as demais religiões. As demais religiões, eles procuram deuses. No cristianismo, é Deus que procura a gente. E lá no Éden, houve aquele grito. Adão todo sujo, emporcalhado pelo pecado, desobediência, a malquerença. E Deus fala, Adão,
onde estás. Esse texto me emociona. Era hora de Deus falar assim, larga para lá então. Já que não quer mais que eu possa gerar os destinos dele, então larga para lá. Mas de maneira nenhuma. É um amor assim, indescritível, inenarrável, incomparável. Essa busca irrefreada de Deus ao homem. A mim me emociona isso aí profundamente. Um Deus tão poderoso que não depende de mim. Guarde bem isso aí. Deus não depende da gente, não. Nós que dependemos dele. Nós que dependemos dele. Ele fala, sem mim nada sois. Sem mim nada podeis fazer. Então, era a hora dele falar assim, larga para lá. Mas o contrário, desde o início, essa saga de Deus à procura do homem. Arthur Fanini contava uma fala interessante. Ele fala que pai e filho foram ao teatro. Pai e filho foram ao teatro. E muita gente, na saída, o pai distanciou-se do filho, se perdeu do filho. E ele então contava que começou o filho a procurar o pai, mas criança tímida e tal, e o pai gritando pelo filho dele, e gritando, meu filho, meu filho, meu filho. E aí, depois de muita luta, os dois se encontram. E o pai dá aquele abraço gostoso no filho, e como que dizendo, olha, desde que afastou-se, eu estava procurando você, eu estava buscando você. Então, eu vejo Deus abraçando a gente com as nossas impurezas, com as nossas imperfeições, com nossas falhas, e Deus abraçando a gente todo sujo, todo emporcalhado com pecado. Ele vai lá, então, purifica a gente, nos coloca no fronte de combate novamente, e hoje você e eu, pastor, e o povo nosso, pode glorificar, exaltar a Deus, porque fomos alcançados por ele. Eu vos amei primeiro, eu vos chamei primeiro, eu fui atrás de vocês primeiro. Portanto, irmãos, eu agradeço a Deus, cada dia que passa, a minha salvação, a nossa libertação, porque esse Deus não cansou, não desistiu da gente, hora nenhuma, momento nenhum, e é bom que nós preguemos isso aí. Essa mensagem é consoladora, pastor, para mim, meu coração. Verdade. Ver um Deus me buscando de forma assim, frenética, atrás de mim, me buscando, querendo a minha salvação, e compete a nós avisar o povo isso. O povo tem que saber disso, que é um Deus que tem toda a boa vontade de salvar, libertar, curar a todos nós, sempre de braços abertos para nos abraçar constantemente, frequentemente. Fala em abraçar, posso contar uma historinha interessante aqui? Claro, pastor, posso contar? Por favor. Alguém falando, me contando que uma senhora bem forte mesmo, chegou na boutique de luxo em São Paulo, e a senhora, então, ela começou olhando a roupa ali, aquela roupa de boutique de luxo, e ela muito forte, olhava uma blusa, olhava uma saia, e olhava a roupa mais e a moça vendedora de longe olhando. Aí a senhora falou assim, minha filha, aqui não tem grande tem sim, tem o meu abraço. E aí abriu o braço, deu um abraço àquela senhora, assim, deu um abraço nela, no caso, e aquela mulher não pôde comprar nada, mas saiu com uma alegria tão grande, com um prazer tão grande, que tem sim o meu abraço. E eu vejo Deus falando, olha, tem tudo grande, não obstante a luta, tem o meu abraço. A todos vocês, eu abraço o pobre, o rico, o doutor, o analfabeto, o branco, o negro. Eu abraço a todas as pessoas, no caso, não importa quem é, Deus está abraçando e querendo o nosso bem. A outra pergunta foi, pastor, confesso que eu me perdi, me empolguei, me perdi da outra. Não, eu estava dizendo assim, dentro desse contexto aí, se é possível questionar Deus num contexto de adversidade. Sim. É evidente que não. Podemos levantar questões humanas, como seres humanos até, como levantou Salmista, como levantou até Castro Alves, no poema Navi Negreiros, quando ele fala Deus, ele pergunta a Deus, onde o Senhor está? O Senhor não está vendo? E ele começa, Deus, começa a questionar. É humano até isso aí. Só que as respostas de Deus são tão claras, como o próprio Tomé questionou, né? Eu quero saber o caminho e tal, e ele responde. Não há pergunta que Deus não responda. Não há questionamento que ele não responda. Não há nada no campo da vida, da filosofia, da vida humana, que não tem resposta bíblica.
Tomé teve crise e perguntou a Deus, como é que eu seguisse no seu caminho? E ele dá uma resposta linda, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, questionamento, sim, é de ser humano só, mas todo ele tem resposta clara, precisa e abençoadora. Pastor, eu me empolgo falar em Jesus. Me corte aí, porque senão eu vou falando no caso e posso tomar seu tempo. Que é uma empolgação tão grande, há uma alegria tão grande falar desse Deus que, se me deixar, eu vou falando e atrapalho seu tempo. Não, a questão é que é exatamente isso, né? Essa reconstrução do relacionamento com Deus, ela precisa resgatar no coração das pessoas essa empolgação, esse amor por Deus, né? Esse amor por Jesus, essa paixão por esse evangelho que é o poder de Deus e que revela o amor de Deus, né? Então, isso só nos anima, pastor, só nos faz ter a certeza da necessidade de termos que nos relacionar com esse Deus. E essa palavra do irmão, a gente sempre ora a Deus para que esses programas, né, essas lives, todos os trabalhos que a gente lança no YouTube possam alcançar pessoas distantes e pessoas que possam estar, quem sabe, nesse momento, abatidas, entristecidas, né? E aí uma palavra do irmão, do senhor, com essa certeza, com essa convicção, que sabe em quem crê, né? E que tem essa experiência real, com autoridade, isso vai trazer vida, né, ao coração das pessoas. E isso é a nossa esperança aqui também. Aliás, vou até aproveitar, pastor, para falar aos irmãos que estão conosco, que nesse tempo de campanha, nós temos orado para que as igrejas se despertem para se envolverem com a obra missionária no estado do Rio de Janeiro. Porque assim como Neemias, ele olhou a miséria de Jerusalém, nós precisamos olhar a miséria das nossas cidades. Cada um de nós, cada uma das 91 cidades do nosso estado. Então, Missões Estaduais tem trabalhado para isso. Eu convido você a conhecer o nosso site, missõesestaduais.com.br. Ali você tem informações sobre a campanha e muito daquilo que Deus está fazendo e o que você também, como igreja, como membro de uma igreja, pode fazer para cooperar com a expansão da obra missionária no estado do Rio de Janeiro. Bom, claro que sim. Tendo dito isto, vou voltar então com o pastor Geraldo Jeremias, que é o nosso convidado especial de hoje aqui. Pastor, eu compartilhei um pouquinho antes do senhor, antes da gente entrar aqui nesse programa, né? Eu compartilhei que eu já ouvi, com certeza o senhor pregou muito mais, mas eu já ouvi 2 mensagens do senhor em Isaías 6, no capítulo 6. E uma delas, o senhor falou que choramos por causa das enfermidades físicas, mas deixamos de chorar por causa do pecado de alguém. Eu me lembro muito bem disso, foi num congresso de juventude, lá na Igreja Batista em Monerá, né? Na região serrana, era a Jubase na época, e a gente estava ouvindo aquela mensagem, e o senhor falou muito claramente, quando alguém nos conta que está com câncer, né? Quando está com uma doença terminal, agora, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, talvez o senhor usasse essa palavra sobre a Covid, né, que está internado, isso tudo a gente chora. Mas quando alguém confessa um pecado ou conta que está em pecado, nós já não choramos mais. E a enfermidade física mata agora, aqui nessa terra, mas a enfermidade da alma, né, o pecado, pode nos matar eternamente, né? E eu lembro que essa foi a abordagem do senhor na época. Bom, voltando agora para o que nós estamos tratando hoje, né? Isaías reconheceu a sua condição de pecado e experimentou a santificação. Este é o caminho da reconstrução do relacionamento com Deus? Claro que sim, pastor. Evidente que sim. Quanto ao pecado, sabemos que há algumas palavras que expressam o pecado, né? Por exemplo, seria o estado mal da alma, seria o homem desviar dos caminhos do Senhor, seria um desvio total. Algumas palavras até que traduzem tudo isso aí para todos nós, né? E é muito triste lembrar disso aí. E o pecado, Isaías chorou copiosamente. Olhem bem, Isaías não era estuprador, Isaías não era um criminoso, Isaías não era um assassino, ladrão. No entanto, ao olhar para a glória de Deus, ao contemplar a glória do Senhor, ele se viu em estado natura, como nos vemos também em estado natura. Ou seja, a natureza nossa é pecaminosa. Você e eu somos pecaminosos. A nossa diferença é que nós buscamos essa graça. E santificação
É um caminho que até então, confesso que há tempos atrás, eu achava que era um plus no Evangelho. Eu sou crente de Jesus e se eu quiser, eu vou ser, então, um santificado. Se eu quiser, então, mas é um plus, é mais um plus. E, posteriormente, eu cresci um pouco na vida cristã e aprendi que não, é essencial só. É só essencial. É essencial seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Creio que esse é o momento de quebrantamento, de afastar do pecado e aproximar de Deus. Esse é o momento de nós, no caso, perceber que nosso Deus é santo. Os serafins cantavam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa era a canção que eles cantavam o tempo todo. Ficaria meio monótono até esse cântico, né? O tempo todo, esse mesmo cântico e tal. É para exaltar a santidade de Deus. Pedro fala: sede santo, que eu também sou santo, Deus falando. Sede santo, que eu também sou santo. Então, esse momento, no caso nosso, crente, servo de Deus, ele buscava, os irmãos, intensamente uma vida santificada. É através disso aí que vamos estar dispostos a falarmos com mais ousadia a palavra de Deus. É através dessa vida santificada que você e eu vamos ter ânimo para poder pregar com ousadia, com autoridade, essa palavra. Eu sou mexido por dentro. É a mudança interior. É minha vida interior que é marcada intensamente. Eu passo a ter o carimbo JC, Jesus Cristo, no meu coração, tatuado no meu coração. Essa tatuagem dele, Paulo fala que é algo até meio doloroso. Eu sinto dores de parto até, para que isso possa acontecer. Mas uma vez acontecendo essa tatuagem dele em nós, nosso coração, nossa alma, há uma diferença muito grande. Eu vi uma canção do Gilberto Gil, famoso cancioneiro brasileiro, que o mundo todo aplaude, ganhador de Grammy e tudo, e ele cantava assim: se eu quiser falar com Deus, segundo ele, eu tenho que comer pão que o diabo amassou. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dar um nó, eu tenho que lamber o pó. Fiquei pensando, meu Deus, Gilberto Gil, ganhador de Grammy, os maiores artistas do mundo, não consegue falar com Deus. Aí descobri por quê. Questão de santidade. Santidade, santo comunica com santo. Santo conversa com santo. Santo fala com santo e é ouvido por santo. O nosso Deus é santo. E de nós existe também total santidade. Pastor Kunta, eu creio piamente, pastor, que essa é a carência maior nossa nos dias de hoje. A nossa maior carência nos dias de hoje é de santificação, que aí tudo vai mover a gente. Vivo não mais eu, mas ele que vive em mim. Paulo fala isso. A minha vida acabou, pregressa acabou. Agora, ele que mora em mim, ele que habita em mim, e aí é diferente. É diferente. Quando os apóstolos saíram pregando o evangelho e dando a vida pelo evangelho, até se propondo a morrer pelo evangelho, essa tatuagem neles, lá interna, não na pele, mas na alma, Cristo tatuado neles. E aí, então, ficaram em ponto de... Era um braseiro humano. Aliás, fala em braseiro, Isaías fala isso, né? Que uma brasa tocou nele, dos lábios dele, e aí mudou tudo. Vamos orar, pastor, para que essa brasa do altar queime as gordurinhas espirituais nossas. Vamos pedir a Deus. O povo vai orar, pedir a Deus para eles queimar as gordurinhas espirituais nossas, para que nós possamos, irmãos, ficar livres. E aí falarmos: eis-nos aqui, envia-nos a nós. E que tal esse grito para o povo batista fluminense? Por que não o povo batista brasileiro? Essa brasa queimar a gente, no caso, e aí, uma vez santificados, ficamos em condições de pregar com ousadia, com autoridade essa palavra. Pastor, vamos ver o estado do Rio Sal, pastor? Nosso estado do Sal, pelo menos? Vamos ver esse estado evangelizado? Vamos gritar. Vamos reconstruir. Para que o nosso estado seja alcançado pelo poder de Deus? O Brasil, por que não? O mundo. Mas começar por aqui, nosso Jerusalém, aqui. Vamos orar decidido, pedir a Deus? Levar o povo a clamar por isso? Vamos. Vamos. O senhor quer... Vamos conduzir agora esse momento de oração, pastor? O senhor pode fazer no final, okay. Quando eu mostrar por bem aí, sim. faria isso até, aí. Pastor, é um clamor. É um clamor. Sim, pastor. Sim, eu vou pedir ao senhor que faça essa oração no final, então. Pastor, o senhor estava falando aqui, eu estava me lembrando também, o senhor cita, numa dessas mensagens, da questão da dor, né? Que o processo de santificação, às vezes, ele é dolorido. Não é isso?
mas depois ele provoca uma caminhada de intimidade com Deus, e aí a presença de Deus supre aquilo que foi dor, né? Porque o que teve que ser abandonado, né? Claro, 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 claro. O senhor toca aí a questão da brasa nos lábios de Isaías. Eu me lembro que nessa mensagem, na mensagem que eu ouvi, o senhor fala do toque do anjo na coxa de Jacó. Ah, sim. Olha, você lembrou mesmo, hein? Você lembrou mesmo, hein? Eu presto atenção, pastor. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente tem medo de chegar até Deus, porque a gente sabe que quanto mais perto da luz, mais as nossas imperfeições são reveladas, né? Exatamente. E às vezes a gente não quer que essas imperfeições sejam percebidas, né? Ou a gente tem medo de ter que abandonar essas imperfeições. Mas louvado seja o Senhor, que nos alcança com o seu amor e, através do que o Senhor mesmo já disse, nos reconcilia com Ele, né? Nos dá essa oportunidade, né? De nós sermos sarados e santificados por Ele. Louvado seja o Senhor. Também me empolgo aqui, pastor, ouvindo o senhor falar. Pastor, antes de nós entrarmos na nossa última consideração, e eu ficaria aqui horas e horas com o senhor, mas eu queria só falar aos nossos irmãos que estão conosco da importância de termos a oração deles no sustento dos nossos missionários, né? As igrejas estejam envolvidas, né, na oração, na intercessão das famílias missionárias. Nós temos como proposta e como alvo dobrar esse número de ação missionária já para o próximo ano, mas nós precisamos muito da ação das igrejas, do envolvimento das igrejas e da oração das igrejas. Mas eu quero pedir a você também que seja um missionário voluntário nas ações dos projetos de missões estaduais. Você pode entrar no nosso site e se cadastrar como missionário voluntário. E você também pode ser um promotor cadastrado e estar nos ajudando na expansão aí na sua cidade. Nem todas as cidades nós temos mobilizadores voluntários, por exemplo. Quem sabe o irmão ou a irmã pode ser tocado por Deus e pode nos ajudar. Então, convido vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook e pelo YouTube, que possam estar também fazendo o seu cadastro. E, por último, quem sabe você e sua igreja podem adotar um projeto missionário, um missionário. Entra no nosso site também, você pode, assim, participar com a gente dessa campanha. Pastor Geraldo Neemias, eu não sei, assim, estatisticamente, nós estamos bem perto de 30% das igrejas do nosso campo participando de missões estaduais. Pena, né? Pena. 4 anos atrás, mais ou menos, era em torno de 14%. Então, nós já tivemos um crescimento considerável aí. Mas eu tenho dito para as igrejas o seguinte: se você não incluiu no seu calendário a campanha de missões estaduais para esse ano, pelo menos tire um domingo para fazer um momento missionário na sua igreja, para que a igreja conheça um pouco de missões estaduais. E se você também sentir assim o desejo, você faça um levantamento especial de oferta somente naquele domingo, para nos ajudar a manter os projetos missionários que estão no campo. A convenção, nós não deixamos nenhum missionário sem sustento, mesmo em tempo de pandemia. A convenção sustentou, está aqui, pastor Geraldo Jeremias é membro da diretoria, sabe muito bem como tem sido isso. A convenção ela tem nos ajudado, os irmãos que são adotantes, que têm sido fiéis, as igrejas que têm nos ajudado, nós temos conseguido honrar os compromissos com os nossos missionários e nenhum missionário foi dispensado em tempo de pandemia, salvo um caso específico que não foi por questões financeiras, não foi por problema ético-moral, foi uma conversa que nós tivemos e a gente entendeu que naquele momento não íamos dar continuidade àquele projeto. Mas os demais continuam. Isso porque tem uma igreja que ora, tem uma igreja que se envolve, tem uma igreja que sustenta. Quem sabe nós vamos chegar a 50% das nossas igrejas envolvidas diretamente em missões estaduais e crescendo cada vez mais para a glória do nosso Deus. Bom, tendo dito isso, pastor, eu queria voltar com o irmão para a consideração final. Né? A gente está aqui nessa conversa tão boa e eu tenho crescido tanto com tudo aquilo que já estou ouvindo, né, vindo do Senhor, mas as pessoas que estão conosco, realmente, esse tempo de pandemia, muitas pessoas têm se afastado de Deus. Exatamente porque experimentaram a dor da perda, né, ou estão passando uma dificuldade muito grande, e aí estão exatamente como o salmista, né, como as pessoas que questionavam o salmista, onde está o seu Deus? Né? Então essas pessoas estão se afastando de Deus porque não estão vendo o amor de Deus, não conseguem enxergar o amor de Deus, não conseguem enxergar o poder de Deus, e aí estão esfriando, né, se permitindo que o seu coração esfrie. Eu queria pedir que nesse momento, pastor,
nessas considerações finais do senhor, qual seria o conselho para a pessoa que necessita de reconstrução de relacionamentos com Deus? Qual seria o conselho? Olha, querido pastor Daniel Conta, por quem tem profunda admiração, não sabe disso. Eu acho que esse momento, no caso, é um momento de profunda reflexão, sim. Falar que não há sofrimento nenhum, falar que não há dor nenhuma, falar que as igrejas estão passando por dificuldades, falar que não há uma defasagem de participação nas igrejas, isso aí não podemos negar. Isso acontece, está acontecendo, né? Lamentavelmente. Aqui, por exemplo, em Macaé, a juventude está se afastando, houve uma afastamento da juventude das igrejas. Com que eu converso com pastores, por que pareça, os idosos que são mais vulneráveis até, têm sido presença mais frequente, tá? Por que pareça. E os jovens menos vulneráveis até, mas que estão se afastando. Eu estou batalhando aqui com os meus jovens, adolescentes nossos, e para que possam retomar essa caminhada bonita, caminhada cristã. Eu sei que alguns podem alegar motivos pessoais até, ou até achar que Deus, o autor do livro Decepcionados com Deus, o autor do livro faz menção de que algumas coisas que Deus faz, ele fala, tipo coisa meio esquisita, ele usa isso aí no caso, que Deus faz, mas no fundo, é tudo para o nosso bem. É para o nosso bem. Ele quer nos dar algumas lições especiais com tudo isso. O que eu apelo para os meus irmãos, o que eu apelo para o nosso povo, as nossas igrejas, que irmãos retomem a caminhada cristã. Amém. Em face, Deus está usando esse período para purificar ou até para mostrar quem é quem. Eu acho que no final disso aí, pastor, os crentes fiéis irão exibir muito mais fé, demonstrar mais fé no Senhor. E os amigos nossos vão reconhecer a nossa participação, a nossa vivência com o Senhor, a nossa vida com Deus. Não obstante as lutas, em nenhum momento há blasfêmia, em nenhum momento há alguém que blasfema contra Deus. Pelo contrário, a busca constante ao Senhor, a vontade de servir a Deus com lealdade, fidelidade. As igrejas estão caminhando. Eu sou de pastores, por que pareça, até as finanças das igrejas estão caminhando, melhorando sensivelmente daqui para frente. Vai ser uma melhora doravante diferenciada, gente mais consagrada, servindo a Deus com mais lealdade, de maneira que eu apelo aos meus irmãos, eu apelo às igrejas que retomem a caminhada cristã, retomem a participação. O que marca os batistas, essa unidade, essa participação, essa cooperação, é isso que marca a gente como batista, essa cooperação. Ou seja, uma igreja participando, a outra também, um pouquinho de cada uma, e aí as coisas avançam. Pastor, não falou 50%. Eu fico triste, eu queria mais. Eu vou pedir a Deus mais. Amém, eu pedir a Deus mais, porque somos 1.600 igrejas e 400 congregações, muito mais disso aí. Então, já pensou esse pessoal integrado? Já pensou esse bloco monolítico integrado? Já imaginou o que Deus pode fazer no meio da gente? Eu sonho com isso, pastor. Eu sonho com isso. Eu também, eu sonho em ver esse povo nosso unido, amalgamado, firmado, e o que podemos fazer nesse estado. A gente sonha com isso aí, isso acontecendo. Vamos pedir a Deus, clamar ao Senhor. E eu apelo aos pastores, amigos meus, eu apelo aos membros de igreja, aos amigos nossos, no caso, eu faço um apelo. Vamos, irmãos, nos unir cada vez mais na participação, na cooperação. Estamos diante, irmãos, de um período de desafio para nós também. Eu creio que exatamente agora é o desafio para todo mundo aqui, é desafio mesmo. E eu apelo e reapelo ao nosso campo Batista Fluminense, ao nosso povo, participe. Estamos diante, irmãos de Deus, diante de nós também, um homem de Deus, pastor Daniel Conta. Irmão, esse homem é muito sério. Esse homem é muito sério. É o homem que Deus tinha para nós nesse tempo. É o homem que Deus tinha para todos nós. É uma seriedade, é uma hombridade, é uma maneira séria que leva as coisas de Deus. Daniel, eu sou profundo admirador seu. Eu sou profundo admirador do irmão, da seriedade que o irmão leva essas coisas. Eu não sei quando o irmão estava escondido antes disso aí, não sei onde o irmão estava antes disso aí até, porque o Brasil precisa do irmão. O Brasil precisa do irmão.
pode estar certo disso. E falo isso aí de coração aberto. Né? A amizade nossa não impede que eu fale isso. O Brasil precisa do irmão, não é só o Estado do Reino, o Brasil precisa do irmão. Deus tem planos altivos e ousados para a sua vida. Guarde isso aí. Guarde isso aí. Deus tem planos altivos e ousados para o seu ministério, que não ficará restrito ao Estado do Rio só, não. Eu tenho certeza absoluta disso, mas absoluta disso. Então, irmãos, vamos com alegria dar o nosso melhor. A marca Batista é a cooperação. É o que marcou a gente, é o que diferencia a gente das demais denominações. Essa cooperação. E nesse período, então, irmãos, vamos com muita alegria colocar a nossa alma nesse projeto de reconstruir. Coloquei nossa alma, o nosso coração em tudo isso aí, e eu tenho certeza absoluta, pastor, que doravante as coisas vão melhorar, vão ampliar. Eu tenho certeza absoluta disso aí, que vai acontecer para a alegria nossa e para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém. Amém, pastor. E essa igreja que o senhor está falando aí, essa igreja fiel, ela vai encontrar uma sociedade com aquele vazio que Agostinho diz que tem no coração, que é do tamanho de Deus, né? E que só Deus pode preencher. Esse povo que está cheio de interrogação, nós, como igreja do Senhor, temos as respostas, né? Então, o remanescente fiel, ele vai ser bem produtivo nesse tempo, pós-pandemia, em que nós vamos ser instrumento nas mãos de Deus para o resgate. Creio profundamente, creio profundamente. Creio. Amém. Pastor, nós vamos estar orando, encerrando esse encontro aqui. Eu quero, assim, agradeço a palavra do Senhor, fico aqui diante de Deus, né, com meu coração aberto para que Deus me use conforme Ele quiser. E vindo do Senhor, eu sou muito grato a Deus por essa palavra do irmão, e que Deus possa continuar nos unindo no propósito, engrandecermos o nome dele e pregarmos o evangelho no nosso estado. Agradeço o seu apoio como pastor de igreja local, né? A sua igreja é uma igreja que apoia missões estaduais. Agradeço o senhor como líder por estar sempre nos ensinando e caminhando com a gente, né? Discipulando com a sua vida. Então, louvo a Deus pela vida do irmão. E nesse momento nós vamos estar encerrando esse encontro aqui. Deixo um abraço para a sua igreja, viu, pastor, para a sua Amém. família. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero orar, pastor Geraldo Jeremias vai estar orando, e a você que está conosco até agora, agradecer por estar acompanhando, por estar participando, convidar já para a próxima sexta-feira, às 19 horas, nós vamos continuar falando, é tempo de reconstruir relacionamentos, e vamos falar da reconstrução de relacionamentos com a família. Então, que Deus possa nos conduzir nisso. E que nesse tempo de campanha, se você não levou o missionário na sua igreja, você tem 3 formas de fazê-lo. Se o seu culto é presencial, você pode entrar em contato conosco e chamar um missionário para ir à sua igreja. Segunda forma é você olhar no nosso site e encontrar vídeos que você possa passar na sua igreja. E a terceira, de forma online, como muitas igrejas têm feito, o missionário ele pode entrar no culto da sua igreja online, pode participar, é só combinar, entrar em contato com a gente, que a gente estará combinando isso. Então, participe dessa campanha, faça essa campanha. Pastor, o senhor me permite fazer aqui uma colocação até com relação a essa cooperação aí? Claro, claro. Me ocorreu aqui agora, eu estava pensando, pastor, nós somos em média 350 a 400 mil batistas no estado do Rio de Janeiro. Amém. Se cada irmão ofertasse R$1 por mês, nós teríamos de 350 a 400 mil por mês. Isso me permitiria dar mais dignidade ao missionário que está no campo, e eu aumentava o número de missionários em 6 vezes, em 5 vezes. Que coisa, né? Que coisa. Se cada igreja nossa que benção, que visão. Fizesse uma oferta de R$100 por mês, eu tinha 3 vezes a minha folha, mais de 3 vezes a folha mensal. Isso daria para melhorar a condição do missionário e dobrar o número de projetos no nosso estado. E se cada igreja fizesse a sua campanha, se ela não faz a campanha, fizesse um almoço, uma mobilização, levantasse R$1.000, se cada igreja fizesse isso, pastor, teria 1.700.000, a gente conseguiria investir em igrejas que talvez precisassem de apoio, projetos que pudessem implantar em comunidades. Então, eu creio que nós podemos fazer isso. É tempo de reconstruir também essa visão de cooperação que o pastor Geraldo Jeremias falou aqui. Nós podemos, como povo batista, fazer muito para o crescimento do reino de Deus, da expansão do reino de Deus no Rio de Janeiro. Eu tenho convicção de que Deus quer nos unir nesse propósito, tem nos unido nesse propósito. Então, que Ele nos conduza. E fica a reflexão aí também
do apoio, né, dos irmãos financeiramente na obra missionária do nosso Estado. Pastor Geraldo Jeremias, por favor, vamos levantar aquele clamor que o irmão propôs agora há pouco. Vamos falar com o nosso Deus em oração? Vamos sim, pastor. Oremos, irmãos. Deus eterno, poderoso e santo, acabamos de conversar, Senhor, sobre o teu trabalho, a tua causa, Sim, de modo Pai. muito especial. O Deus pastor Daniel Cunta, teu servo, põe a mão de poder sobre ele, de um modo especial. Sua família também, coberta pela tua graça, compaixão, misericórdia. Deus, nossa convenção de um modo geral, ao pastor Elildes, ao pastor Hamilton, tome em tuas mãos, de um modo especial, a diretoria da nossa convenção, os nossos gestores de um modo geral, todos sejam alvejados pelo teu poder, misericórdia e graça. Mas agora, Senhor, Deus bendito, poderoso, por favor, Deus, toca com poder e graça em nosso povo. Toma brasa do teu altar e nos queime espiritualmente as gordurinhas espirituais nossas, para que fiquemos livres para participar de uma obra tão vitoriosa, tão gloriosa como essa. Acende uma fogueira, Deus, em nosso meio. Acende uma fogueira no Campo Batista Fluminense, Deus. Desperta em nós um amor absoluto pelas almas desse estado. Por favor, Deus, faz de nós tocha acesa nas tuas mãos, para que vidas mil sejam flechadas, alcançadas pelo teu poder, misericórdia e graça. Mexe com os pastores, com os seminaristas, com os diáconos, com os líderes de um modo geral. Toma em tuas mãos essa gente, a membresia de nossas igrejas, o nosso povo, esses 400 mil batistas, praticamente, no estado do Rio de Janeiro, mais de 1.600 igrejas, mais de 400 congregações em nosso campo, 2.000 templos, são 2.000 templos só em nosso campo fluminense, que pode, ó Deus, colocar à disposição tua para fazer a tua obra e desbravar o estado do Rio de Janeiro, pregar com autoridade o estado do Rio de Janeiro. Usa-nos como canais da graça, que ela passe por nós e chegue até o povo, ao grande público, e vidas mil sejam alcançadas. Te oramos, Senhor, agradecidos, colocando famílias, lares, colocando igrejas, pastores, seminaristas, diáconos, vidas, jovens, adultos, homens, mulheres, crianças, no teu altar, na certeza da vitória, do poder do Espírito Santo, nome sagrado e consagrado de Jesus Cristo, desde agora e para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe rico e abundantemente. Amém. Amém. Os irmãos